Olá, tudo bem? Bom, hoje damos início à nossa aula de sistema cardiovascular. Vamos refrescar a memória? Para isso, eu coloquei um link ao término dos nossos slides, tá bom? Ou se vocês quiserem, podem pausar esse slide e acompanhar o link. É um link curto, tá? Do funcionamento cardíaco. Vamos lá. Então, agora, sabendo que vocês revisaram o sistema circulatório, então agora vamos dar início às patologias, ok? A primeira delas, vocês já ouviram falar e conhecem, é a hipertensão. O que seria a hipertensão? A hipertensão é o aumento da pressão arterial, ou seja, ela passa do padrão normal, tá? Do padrão normal que seria obtido. Hipertensão arterial, ou até mesmo a pressão alta, como é conhecido por muitos, é quando o sangue faz o que na parede das artérias? Ele tem uma compressão, se movimenta e muito forte, tá? Ficando acima dos limites normais. Assim, nessa imagem, a hipertensão arterial, eu tenho aqui um vaso sanguíneo saudável, que é esse que eu vou marcar para vocês, né? Um vaso saudável. Então, é lá o fluxo sanguíneo saindo normalmente, né? Ele saindo normalmente. As paredes dos vasos sanguíneos são estreitas e o sangue tem o espaço para o quê? Circular livremente. Não tem nada que possa impedir essa saída do sangue. Já desse outro lado aqui, ó, que eu vou marcar para vocês, peraí. Eu tenho aqui o quê? Um vaso comprimido, se vocês olharem aqui ao redor dele, ó. Vocês estão vendo ele mais estreito, mais comprimido. Significa o quê? Que eu tenho uma parede dos vasos mais grossa, mais rígida. E a quantidade de fluxo que vai diminuir, tá? Então, é um vaso o quê? Que exige mais força. Daí eu começo a investigar um quadro de hipertensão. Dentro do coração, o coração trabalha em dois tempos. Lembra que quando vocês tiveram aula na introdução, vocês viram a sístole e a diástole. Então, quando o coração dilata, ele enche. Então, eu estou tratando de quem? Da diástole. E quando ele faz a compressão, ele se contrai, eu trato da pressão sistólica. Então, daí eu tenho pressão diastólica e a pressão sistólica. Vamos lá. Agora é a classificação segundo a diretriz brasileira de hipertensão arterial, ok? Então, aqui eu tenho a classificação entre ótima, normal e limítrofe. A qual que significa ser ótima? Aquela que é menor que 120 e menor que a pressão mínima é menor que 180, tudo bem? E aí eu tenho a normal, que é uma pressão menor ou igual a 130 e menor, pressão mínima menor que a 8 ou 9, porque não temos pressão 8,5, né? Apenas um aparelho digital. A limítrofe é uma pressão que ela vai de 130 a 140. Se vocês separarem na pressão máxima da limítrofe, ela tá de 130 a 130,9. É quando tá beirando o 140, mas não chegou, mas a gente já entende que é 140. Ou a pressão mínima, tá? Ela tá em 8,5, só apenas no aparelho digital vocês conseguem ver, ele já beirando o 9, tá? Que é 8,80, tá? Que ela já tá virando o quê? O 90. Então, no caso, eu leio essa pressão assim, 140 por 90, porque eu não vou entender que 8,9 tem como eu aferir no aparelho no esfigmomanômetro, apenas no aparelho digital, tá ok? E até mesmo no digital, se tiver 8,9, eu já entendo que é o quê? Um 9, tá? No caso, um 90. E quando que eu vejo que já está se tratando de um quadro de hipertensão? Eu tenho três estágios. Eu tenho o estágio 1, que é o estágio leve, que ela, quando ela está entre 14 a 16, 160, tá? Por 100. Então, olha aqui no pressão mínima. E eu tenho o estágio 2, que é o considerado moderada, quando ela está de 160 a 180, tá? Ou de 100 a 110. E o estágio totalmente grave é quando ela está acima de 180 ou mais que isso, tá?
E também, quando a pressão mínima ela já está acima de 110 mmHg. O que pode ocasionar hipertensão arterial? Causas mais comuns da hipertensão arterial é o que? A hereditariedade, obesidade, estresse, alimentação não saudável e o grande excesso de volume de sal. Como que eu posso manter uma pressão que antigamente 12/8 era considerada normal, atualmente até uma 12/9 ela já ainda mantém normal e até uma 13/8 é normal. Mas como é que eu faço para manter? Eu tenho que ir no acompanhamento médico direto, atividade física, eu tenho que ter uma redução total do sal, alimentação equilibrada, controle de peso e medicamento sempre que for prescrito. Né? Se eu faço um acompanhamento, eu tenho que tomar o medicamento da forma correta. Os órgãos mais afetados, tá, pela hipertensão arterial é o que? O cérebro, os olhos, o coração, o sistema renal e as artérias. Qual é o tratamento que eu tenho? Tratamento de hipertensão arterial, nas formas, eu tenho o quê? A ingestão da diminuição de sal, sedentarismo, né? Combater o sedentarismo, realizar atividades físicas, o estresse, tentar fazer atividades para acalmar a diabetes mellitus, então eu tenho que fazer o acompanhamento frequente da diabetes mellitus, o alcoolismo, a diminuição do álcool, o fumo e a dislipidemia, tá? Que é a quantidade e o controle do nível de colesterol. Formas de dieta, né? No caso, através dos alimentos. Recomendado sempre fruta e suco, verduras frescas, aves, né? Os pescados, as carnes magras, os cereais. Então, a gente precisa ingerir uma maior quantidade o quê? De comida saudável. Os alimentos não recomendados são todos aqueles gostosos, né? Que são as frituras, o creme de leite, a maionese, os frios, o embutido, salsicha, linguiça, presunto, mortadela, danone, a banha, o enlatado, uma grande quantidade em excesso de fritura, tá? Então a gente precisa o quê? Tudo que é gostoso é o que a gente precisa combater para diminuir o grau de hipertensão. Bom, vamos falar de arritmia. As arritmias fazem parte da propriedade do músculo cardíaco, né? Então, o coração é responsável pela automaticidade, excitabilidade, condutibilidade e contratilidade. Bom, aqui vocês vão ver as derivações precordiais. Vocês estão vendo que eu tenho ali V1 é igual a vermelho, V2 é o amarelo, V3 é o verde, V4 é o marrom, V5 é o preto e V6 é o roxo, tá? São pontinhos de derivações. Nas extremidades, tá vendo ali na axilar, eu tenho o vermelho e embaixo eu tenho o preto. Do outro lado, eu tenho o amarelo e o verde. Então, daí nós definimos assim: qual é o lado que tá o meu coração? Ele irradiado, né? Minha mão direita, coloco ele à base. Então, do meu lado direito, eu tenho o quê? O vermelho e o preto, que eu determino como Flamengo. E do meu lado esquerdo é a coloração Brasil, para facilitar para vocês. Sempre cores claras em cima e escuras embaixo, tá ok? Então, daí eu tiro a denominação Brasil e Flamengo, para facilitar para vocês. Quando eu coloco os eletrodos, eu tenho que saber essa sequência. Porque quando eu vou conectar, lá no aparelho do depois eu vou colocar um link para vocês, lá quando eu for fazer o eletrocardiograma, eu tenho que saber conectar cada coloração à sua localização, ou seja, ao seu eletrodo correto, tá bom? Aqui eu tenho o eletrocardiograma, tá? Com a sigla ECG, Registro Gráfico de Atividades Elétricas, tá? Então, aqui vocês estão vendo, deixa eu marcar, que eu começo com o P, tá? Chama a onda P. Aqui eu tenho a onda QRS. Num curso mais detalhado de eletrocardiograma, vocês vão perceber que isso aqui tudo eu chamo de circuito QRS. A onda P, ela significa contração atrial. O complexo QRS é a contração ventricular, ou seja,
contração atrial contra a contração ventricular. E a onda T, ela é a repolarização dos ventrículos, e na sequência eu venho o segmento ST, que eu já indico o quê? É uma indicação de infarto agudo do miocárdio, que vocês vão conhecer com a sigla IAM. Bom, aqui é para vocês observarem as ondas, os complexos e o segmento, tá ok? Aqui, só afirmando para vocês, eu tenho a onda P, que ela é a contração atrial. Eu tenho aqui o circuito QRS, que ele se trata de quem? Da contração ventricular. Eu tenho a onda T, que eu tenho a repolarização, tá? E todo esse percurso, ele corre em 1 segundo. Então, aí ele faz todo o fluxo sanguíneo. Tá? A cada 5 quadradinhos grandes, que são esses grandes aqui, ó, peraí. Esses aqui, ó, cada quadrado grande desse, eu tenho, quando eu conto 5, se trata de 1 segundo. O que pode ocasionar uma arritmia? Né? Problemas na excitação e na formação do impulso e na condução, extracardíaca ou uma acidose ou uma alcalose, uma hipoxemia, distúrbios hídricos, febre, anemias, uso de drogas e uso de drogas cardiotóxicas, tá ok? Detecção de tipos de arritmia eu consigo através do exame físico, através do histórico do paciente, registro do eletrocardiograma e registro do monitor de multiparâmetros. Quando esse paciente ele chega para mim lá no pronto-socorro, e ele passa por uma triagem, porque tem alguns locais que quem realiza a triagem é o técnico de enfermagem, então é realizado um exame físico. Nós vamos perguntar o que ele está sentindo, sinais e sintomas que eu posso determinar que é algo no coração, tá? O histórico desse paciente, ele já teve um infarto agudo, ele já teve angina, ele já teve qualquer sintomatologia referente ao nível cardíaco. E o registro do eletrocardiograma. Quando tenho esse registro, o enfermeiro ou o médico já encaminha diretamente para fazer o eletro. A partir daí eu tenho esse registro de eletrocardiograma. Por que vocês precisam pelo menos saber como que é uma onda certa? Vocês não precisam saber interpretar um exame de eletrocardiograma, mas eu acredito que conhecimento sempre é bom para todo mundo. Então eu penso assim, que quando você sabe o significado de uma onda certa, você vai aprender as ondas mais importantes. Quando você olha, você vai falar, poxa, tem uma alteração. E você vai assinar para o seu enfermeiro ou para o médico plantonista, ok? E o registro de monitor de multiparâmetros é o quê? É quando eu vejo uma pressão alterada, a saturação, sinais que possam demonstrar essa dificuldade cardíaca, tá? Esse primeiro ritmo é o ritmo sinusal. Eu tenho a presença da onda P em cada QRS, ó. Aqui é a onda P, para ficar bem claro para vocês, ó. Eu tenho a onda P aqui, certo? Olha o QRS, ele mantém bonitinho aqui também, ó. Só tá de uma forma menor, mas ele é um QRS do mesmo jeito. Se eu tenho a presença de onda P, eu tenho o quê? Uma contração atrial adequada, normal, tá? Então, eu tenho que ter uma onda P antes do QRS. Tá tudo ok aqui? Tá mantendo dentro do parâmetro. Agora, eu começo a ter uma fibrilação atrial, conhecida como FA. Eu tenho a ausência da onda P, ó. Se vocês olharem aqui, vocês não estão vendo a onda P. E eu só estou vendo o QRS. Que ele permanece aqui, ó. Né? O QRS tá aqui. E vocês não conseguem ver a onda P. Então, significa o quê? Que não está tendo uma contração atrial, tá? Então, eu estou tendo uma fibrilação atrial. Aqui eu tenho uma extrasístole ventricular. Eu tenho um aumento de um QRS comum. Observem aqui, eu tenho uma onda P minúscula, né? Peraí, opa, marquei errado. Aqui eu tenho uma onda P, ó, né? Pequenininha. E esse segundo que eu marquei aqui para vocês, ó, que eu vou repassar por cima, eu tenho o circuito QRS. Aí vocês estão vendo a alteração que ele tá, né? Não tá bonito como ele tem que ser. Então, eu tenho um aumento de um QRS, significa o quê? Que eu tenho uma contração ventricular exageradamente. Aqui eu tenho uma taquicardia ventricular, que é o quê? Uma frequência cardíaca elevada, ausência da onda P e um complexo QRS bizarro, que é isso aqui, ó. Eu não tenho forma alguma nem de nada, nem de ninguém.
Então, significa o quê? Que meu coração, ele não tá contraindo, não tá relaxando, só tá indo o fluxo sanguíneo e ele tá batendo em grande proporção. Então, ele tá lá assim, ó, em grande proporção, tudo bem? Então, eu chamo de TV, tá? Que é taquicardia ventricular. Aqui é a fibrilação ventricular, que eu tenho ausência de ondas, ausência de complexos e ausência de segmento. Eu não tenho nada, ó, nenhum tipo de forma aqui também, ok? Então, ele vai parar. Aqui eu tenho uma isquemia de miocárdio. A onda T, vocês já entenderam que é uma repolarização. Repolarização é quando eu estou reiniciando algo. Então, eu tenho aqui, ó, a onda T, ela tá invertida. Então, eu tenho uma isquemia miocárdica. O fluxo sanguíneo não tá fazendo o seu trajeto normal, porque quando ele faz normal, a onda T, ela vai ficar o quê? Pra cima direitinho e não pra baixo, tá bom? Infarto agudo do miocárdio, essa imagem aqui é onde eu tenho o quê? Uma lesão significativa no segmento ST, tá? Ou seja, naquele parâmetro onde a onda S se conecta com a onda T, tá? Então, eu tenho aqui uma relação significativa, eu tenho um infarto. Então, quando você vê essa imagem aqui, você já tem que direcionar para o seu enfermeiro e levar esse paciente para a sala de emergência. Agora vocês vão ouvir falar do colesterol, que eu tenho o HDL e o LDL. Então aí eu já simplifiquei tudo nessa imagem. O bom é o que tá com a asinha, tá? É o HDL. E o mal é o que tá com a flechinha, tá? E que tá em vermelho, que é o LDL. O colesterol ruim, ele é o LDL, tá? E o colesterol bom é o HDL, representado pela coloração verde. E o LDL pela coloração amarela. Então, aí vocês têm uma imagem de uma artéria, que eu tenho o quê? Como se fosse ervilhas, né? E o verde, ele é pouca quantidade. E já nas paredes, ó, vou colocar aqui para vocês, ó. Esse que eu tô passando aqui em cima é o acúmulo de placa de LDL. Então, é um colesterol ruim que ele fica o quê? Alojado nas paredes. Tudo bem? É um tipo de gordura necessária para o nosso organismo, resultante da quebra de suas substâncias. Aí eu venho, o que é necessário para o meu organismo? O bom ou o ruim? O colesterol bom, ele é produzido pelo meu próprio organismo, então ele é necessário. Tá? Agora, o LDL, ele é adquirido através dos alimentos ricos em gordura que a gente come, tá bom? Aí eu tenho a origem endógena e exógena. Endógena é a produção que ocorre pelo próprio organismo, ou seja, principalmente no nosso fígado. E a exógena é proveniente de dieta alimentar da origem animal. As funções: construir e manter as membranas celulares, relutar a fluidez em diversas faixas de temperatura e ainda reduz a permeabilidade da membrana plasmática. Fatores que interferem para o aumento do colesterol é o quê? O estresse, hábito de fumar, pressão alta, sedentarismo excessivo de peso e má alimentação. Esses fatores característicos parecem com o quê? Com a hipertensão, né? Efeitos que ele causa no organismo. O grande acúmulo na circulação pode ser depositado nas artérias, tomando as mais estreitas. O entupimento compromete a circulação, obstruindo o quê? A passagem de sangue. Daí a gente tira, acontecem diversas outras patologias que podem danificar o nosso organismo, o nosso funcionamento habitual. Aqui é um grande exemplo, né? Eu tenho lá no primeiro, nessa parte aqui, ó, eu tenho uma artéria normal, né? Sem gordura. Aqui eu já tenho uma artéria começando com comprometimento, né? Essa bem aqui que tá com a seta, ó. Eu tenho uma placa de gordura embaixo e já tá tendo dificuldade para passar o fluxo sanguíneo. Nessa última imagem aqui, ó, como ele já foi bem comprometido. Tudo bem? Então, aqui é uma imagem simples de exames laboratorial, aonde eu tenho o quê? Eu tenho falando sobre o colesterol, então um parâmetros simples, e aonde eu tenho o quê? A proporção habitual de mulheres. Então, homens de 30 a 70 mg, né? A porcentagem adequada para estar do
do exame do colesterol, e de mulheres de 30 a 90, ok? Do HDL, que é o colesterol bom. Do LDL, homens e mulheres tem que ficar no percentual entre 50 a 190 mg, ok? Recomendações. Prefira sempre o quê? Leite, iogurte desnatado, queijo branco, carne magra, óleos vegetais, alimentos cozidos, frutas, legumes, tá bom? Verduras, alimentos também grelhados. Ingerir diariamente frutas e verduras e reduzir até 30% do risco de ter um infarto. Evitar enlatados, bebidas alcoólicas, iogurte, queijos amarelos, manteiga, banha, fritura, carne gorda, os besterol, na verdade, que nós amamos. Possivelmente daí você vai ter, eu descobri que se eu tenho um acúmulo de LDL, que é o colesterol ruim, na minha artéria, eu vou desenvolver uma aterosclerose, que é a nossa próxima patologia. Principal doença que afeta as artérias coronárias. Ela resulta no depósito de gordura e principalmente colesterol, que se fixa onde? Nas camadas, tá? Como eu mostrei para vocês quando eu estava falando de colesterol, tipos de colesterol. Aqui eu tenho um exemplo clássico de placa de ateroma, que é a arteriosclerose, tá? Então, vamos continuar mostrando para vocês aqui. Aqui onde eu tenho o primeiro, ó, vocês observem que eu tenho quase nada do acúmulo de lipídio, né? De gordura. No segundo quadradinho, eu já tenho uma aumenta a proporção. No terceiro quadradinho, eu já tenho o quê? Um leve aumento. No quarto quadradinho, ativação das células inflamatórias, né? O organismo já começa a fazer um exame de sangue, um hemograma simples, já vai ter o quê? Uma leve alteração das células inflamatórias. E aí, nesse maior aqui, ó, eu já tenho o quê? Uma proliferação da síntese da matriz, ou seja, eu tenho sangue, deixa eu mudar a cor aqui, eu tenho aqui, ó, uma quantidade de hemácias, tá vendo? E aqui também eu tenho uma quantidade de gordura, opa, foi lá embaixo, isso é onde eu consegui colorir, eu tenho uma quantidade de gordura aí significativa, significa o quê? Tá tendo um bloqueio já significativo na passagem de sangue. Tá? E no sétimo quadradinho aqui, que é esse aqui que eu passei sem querer, eu já tenho o quê? Uma grande proporção de lipídio e hemácia. Nesse último aqui, eu já tenho o quê? Uma trombose, tá? Significativa. O que que acontece? O sangue vai conseguir passar por aí? Não. E se esse trombo para bem no meu coração? Aí vai significar que tem o quê? Uma quantidade de gordura significativa e não permite o fluxo sanguíneo. Tá? Então, não passa sangue ali, ele entope, que é aí que fala, a pessoa tem trombose, tá ok? Por conta das placas de aterosclerose, placa de ateroma, tá? Pela grande concentração de lipídio. Aqui as placas de ateromas têm a superfície áspera, tá? Irregular. Então, elas são o quê? Formadas em êmbolos. Então, o que que forma ela? É a junção. Então, o grande acúmulo de gordura, imagina quando você vai lavar, vamos supor, você fez uma comida e de repente você vai lá mexer na panela, você vê que tem uma camada de gordura. Imagina essa camada de gordura dentro de um canudo, né? Representando o quê? A nossa artéria. Então, você vai ver que essa gordura vai impedir que a água passe, porque quando a gordura ela enrijece, não passa nenhum tipo de líquido ali, na verdade, ela entope. Aterosclerose são fatores de risco, tá? Que é o mesmo que vocês já viram quando eu falo do colesterol, quando eu falei de hipertensão. Praticamente são os mesmos. O tabagismo, né? Alteração do colesterol ou de triglicéridos. Aumento da pressão arterial, a diabetes, obesidade, a vida sedentária e o estresse emocional. A angina é uma dor que dá no peito, tá? A pessoa sente uma dor muito forte no peito, que é ocasionando também pelo uma esternose da artéria, tá? Ou até mesmo uma isquemia. O músculo cardíaco não recebe o oxigênio suficiente, então isso causa a dor que nós chamamos de angina. A angina no peito apresenta sob duas formas, tá? De uma forma estável e a instável.
Ambas têm manifestações e sintomas semelhantes aos do infarto agudo do miocárdio. Sinais de alerta para uma angina, tá? É pressão e desconforto no peito, dor no centro do peito, tá? E ela é irradiada o quê? Por os meus ombros, tá? E ela faz o quê? Tem leves tremores no meu braço esquerdo. Desconforto no peito, uma sensação leve de falta de ar. A pessoa não consegue enrijecer, mexer, movimentar a cabeça. Sensação de desmaio, suor e falta de ar, tá bom? Isso é os sinais comuns de uma angina. Já para o infarto agudo do miocárdio, que vocês vão conhecer como IAM, eu tenho aqui, vamos lá, eu marcar de novo, vou pegar um preto agora. Vocês estão vendo essa imagem aqui, ó, que ela tá escura. Então, eu tenho ali uma arteriosclerose que modificou a ramificação dos vasos, tá bom? Então, não passa fluxo sanguíneo ali, o sangue tem que fazer o quê? Ele tem essa imagem em zoom aqui, ó. Tá exatamente mostrando que o sangue não passa. Então, para onde o sangue deveria ir levando oxigênio, o que acontece? Vai faltar nutrientes e essa parte é o que nós chamamos de infarto, tá? Aí eu tenho tratamentos para isso, depois do infarto. O infarto pode acontecer com pessoas que têm artérias coronarianas normais e de repente surge um trombo ali na região, tá ok? Sintomas: dor ou pressão no peito, dor no peito refletindo nos ombros e no braço esquerdo, dor abdominal, suor, palidez, dispneia, náuseas e vômitos, tá? Isso aí é ato frequente de uma pessoa que está infartando. Quando a pessoa está infartando, não tem muito o que fazer. Corre para o hospital, leva ela. Se essa paciente chegou lá e eu estou trabalhando no hospital, nós vamos deitar esse paciente, vamos monitorizar esse paciente. Tá? Fatores de risco: histórico familiar, idade, dislipidemia, RAS, tá? Hipertensão arterial sistêmica, obesidade, diabetes mellitus, tabagismo, estresse, sedentarismo. Parece tudo com o quê? Lá quando eu estava falando de hipertensão. Então, uma hipertensão também pode ser ocasionada por uma arteriosclerose e da mesma forma ocasionando também um infarto agudo do miocárdio. Então, você vê que uma coisa tem tudo a ver com a outra. Qual forma que eu vou prevenir? Educação alimentar, prática de exercícios, exames de prevenção e qualidade de vida, melhorar a vida em si, porque senão não tem jeito. Quando o paciente chega no hospital, e aí eu falei para vocês, tem sinais e sintomas de infarto, eu levo ele para a sala de emergência. Vou monitorizar esse paciente, faço um eletro e depois eu faço o quê? Eu vou coletar algo chamado enzimas cardíacas, tá? Que são esses 4 exames: CPK, CKMB, troponina T e I e mioglobina. São esses 4 tipos de exames que a gente coleta para verificar o quê? Se a pessoa está infartando ou a que ponto que está o infarto. Triagem cardíaca é o quadro clínico, né? Normalmente a dor torácica, alterações de exame físico, exame eletrocardiograma e marcadores bioquímicos, que são esses exames que eu mencionei para vocês no slide anterior. Aí eu tenho a angioplastia, que é o tratamento que quando eu tenho um trombo comprometido, né? Um trombo, digo, uma artéria comprometida. Então, ela é indicada o quê? Que uma ou mais artérias estão bloqueadas no estreitamento, localizando o quê? Um acúmulo de colesterol, diluindo assim o fluxo sanguíneo e o oxigênio para ajudar a chegar nesse músculo cardíaco. Quando essa obstrução é parcial, o doente desenvolve o que se chama de angina de diversas características. Por outro lado, quando a obstrução é completa, não existe o que se chama de circulação colateral e o doente desenvolve o quê? Um quadro de infarto agudo do miocárdio. Aqui é uma imagem clássica para vocês, uma artéria coronariana normal. Deixa eu marcar aqui ela. Eu tenho uma artéria coronariana normal. Aqui eu tenho uma artéria, segunda imagem aqui, eu tenho uma artéria 25% obstruída. E aqui eu tenho uma artéria 85% obstruída, tá? Aqui eu tenho uma angioplastia, eu vou colocar um vídeo para vocês verem, tá? Com o stent e com o balão. Aí aqui, para vocês terem uma noção, esse stent é inserido. Na segunda imagem, o balão é suflado, o stent fica lá, aonde essa gordura, ela fica aqui, ó.
nas camadas da parede, tá? E o fluxo sanguíneo vai conseguir passar no meio, tá? Gente, então o que quer dizer? Que a maioria das patologias, quando envolve o sistema cardíaco, vocês repararam que os cuidados que eu digo, as formas de prevenção, tem que ser, são as mesmas, né? Evitar o quê? A má alimentação, inserção de gordura, refrigerante, bebida alcoólica, passar a ter uma vida com atividade física para não correr o risco de o quê? Do infarto, entre outras patologias que podem acontecer com o meu coração, tá bom? Então eu vou colocar os links na sequência para vocês continuarem a complementação da aula, tá? Obrigada!